Vamos lá, página 25. Escolha um dos pares do exercício anterior e forme uma frase com ele. Então, você vai voltar lá na página 24, no exercício 3, vai escolher um dos pares daqui e vai formar uma frase com o par que você escolheu, tá bom? 5. Leia a tirinha do Calvin. Aí aqui nós temos uma tirinha, o Calvin aprontando alguma. Qual a brincadeira que o Calvin e o Haroldo estão realizando? Por que o pai do Calvin gritou com ele? Na tirinha há 3 nomes que podem vir acompanhados da palavra o na frente. Copie-os. Então você vai procurar aqui na tirinha quais são as 3 palavras que antes da palavra eu consigo falar. O, aí vem a palavra, tá? Faça uma lista de pessoas e animais que moram com você em sua casa. E antes dessas palavras, coloque o ou a, fazendo a concordância. Então, antes dessas palavras, vamos supor, exemplo, quem mora comigo lá na minha casa? O Rafael, o Daniel, a Cleidiane. Então, antes de você fazer a lista, coloque o ou a na frente, tá bom? Página 26. Coloque no lugar correto as palavras que são acompanhadas de o ou a. Então, copo, boneca, aí você vai colocar o copo, o boneco. Ou então, a copo, a boneco. Aí você vai ver quais são as que vão colocar aqui, tá bom? No final desse livro é um jogo da memória, com o tema da atividade trabalhada. Pinte os desenhos e recorte a cartela e convide um colega para jogar. Então, no caso, você vai ter que convidar uma pessoa da sua casa para jogar esse joguinho aqui, o joguinho do OA, tá bom? Voltando. Aí aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os sons das letras C e cedilha. A cedilha é um tracinho que se usa com a letra C e fica debaixo dele, como às vezes você vê em algumas palavras. Mas nem todas as vogais aceitam o C cedilha. Somente o, a, u acompanham o indigitado. Vamos lá, ó. Indigitado é apontado com o dedo, tá? Então, vamos lá. Nós temos a família do C, certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Então, na família do C, nós temos assim, ó. O K, o C, Si, Co, Cu. Então, quando a gente vai ler assim, ó, K, Co, Cu, a gente lê dessa forma, K, Co, Cu. Já o C, Si, ele já não tem som de S. O C, Si, ele já tem som de S, mas é escrito com C. Já as palavras que acompanham a cedilha, quando eu coloco a cedilha aqui embaixo, ela se transforma C, cedilha. Então, essas palavras que não tinham som de S, elas começam a ter o som de S. Então, o K fica Sa, Se, Si, So, Su, por causa da cedilha. A cedilha modificou o som das outras palavras que não tinha. Então, quais são as palavras que não acompanham a cedilha? O C, Si. O C, Si não acompanha a cedilha, não precisa colocar cedilha aqui embaixo, porque ele já tem um som de S, ele já tem a função do som de S. Aí aqui embaixo ele vem falando assim, ó. Observando as palavras, conseguiu perceber quando se emprega o C e quando se emprega o C cedilha? Então vamos aqui, ó, olhar nesse exercício aqui de cima que ele está pedindo assim, ó. Pinte de azul assim as sílabas que tem C e pinte de verde as sílabas que tenham a cedilha, o C cedilha. Então, cebola não tem cedilha. Açude tem cedilha. Professor, e se eu tirasse o C cedilha do açude, como ia ficar? Acude. Perceberam a diferença da palavra? Quando a palavra não tem o C cedilha, ela fica com o som do C seco.
Agora, quando ela tem o C cedilha, ela fica com som de S. Então, ó, de acude sem cedilha, com cedilha fica açude. Olha a diferença. Aqui, palhaço. Palhaço com cedilha, ó, palhaço, tem som de S, né? E se eu tirasse a cedilha da palavra palhaço? Ia ficar palhaco. Olha que diferença. Então, a cedilha, ela serve para transformar essas daqui em som de S. Só por causa disso, professora? Não, eu trouxe assim para ficar um pouquinho mais fácil de vocês compreenderem o uso da cedilha, tá bom? Aí ele continua aqui, ó. Se C e C cedilha tem som de SS, como saber quando devemos usar? Para não errar, é preciso treinar muito a escrita das palavras. Em caso de dúvida, consultar o dicionário para resolver o problema. Então, assim, algumas palavras, gente, o som delas é de um jeito e a escrita é de outro. Por exemplo, palhaço tem som de S no final, mas é escrito com C cedilha. Como que eu vou identificando isso? Conforme eu vou treinando a ortografia, treinando a escrita da palavra. Então, por isso que a gente não deve confiar só no som da palavra, porque às vezes algumas letrinhas têm som de S, mas se escreve com C. E aí nós vamos treinando isso e ao longo do tempo nós vamos adquirindo essa habilidade de saber que tal palavra se escreve assim e não se escreve de outro jeito. Algumas palavras vocês já sabem, por exemplo, a palavra casa. Algumas crianças, quando vocês começarem a escrever, vão falar a palavra casa. A palavra casa tem som de Z, então algumas crianças escreviam casa. Mas é assim que se escreve a palavra casa? Não. Hoje vocês já sabem que por mais que tenha som de Z, é escrito com S. Então, algumas palavras, o som delas nos fazem confundir. E somente eu treinando a escrita que eu vou conseguir entender a diferença, entendeu? Eu vou conseguir compreender a diferença, que por mais que tenha um som, se escreve com outra palavra. Mas o que a gente pode já falar aqui, o CC não usa cedilha, nunca usa cedilha. Por que o CC não usa cedilha? Porque ele já tem um som de S, tá bom? Em outros casos, na dúvida, devemos sempre consultar o dicionário, tá bom? Aí aqui na página 28, substitua o C pelo C cedilha nas palavras. Então aqui, ó, louca, se eu substituir o C pelo C cedilha, fica louça. Ó a diferença de louca para louça. E aí você depois vai separar essas palavras que você fez a substituição, tá? Aí aqui tem louca, rouca, peco, taca e faca. Então, aí você vai substituir pelo C cedilha e vai ver que mudou totalmente o significado das palavras. Aí tá falando assim, ó, observando as palavras do quadro acima, o que acontece se trocar a letra C pela C cedilha? Circule a resposta, aliás, coloque o X na resposta correta. Aí você vai olhar aqui embaixo e vai me dizer o que acontece quando eu troco o C pelo C cedilha. Muda alguma coisa as palavras? Não muda? Aí você vai me dizer. Na figura, nomeie as partes indicadas pelas setas que são escritas com C cedilha. Então, a seta está falando o que é escrito, aí você vai escrevendo do lado. Isso é isso, isso é isso, isso é isso. Todos usam C cedilha, tá bom? Complete as palavras com complete as frases com as palavras do quadro. Então, aqui no quadro nós temos engraçado, criançada, bicicleta, circo, dança, coração, fumaça e graça. Então, você vai completar o quadro aqui, as frases, utilizando essas palavras que estão no quadro, tá? E na página 30, tá falando assim, ó. Ative a memória. Assinale a alternativa em que o nome e as palavras que o acompanham não concordam. Então, ó, assinale a alternativa em que o nome e as palavras
não concordam, tá? Leia a frase: o senhor Celso o senhor Celso, conhecido marceneiro, montou uma oficina na cidade. Ele é muito eficiente, por isso as pessoas dão preferência a seus serviços. É correto dizer que na frase lida temos, aí você vai me dizer as respostas aqui, você vai me dizer qual que está certa. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam escritas corretamente. E assinale a alternativa em que os pares estão corretos. Aí você vai achar os parzinhos aqui. Tá bom, crianças? É isso, nossa lição de português. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho sobre o C e o C cedilha. Lembrando que na família dos seus, o K, co, cu, pode depois substituir colocando cedilha, ficar sa, so, su. E o C, si é o único que não vai cedilha, porque ele já tem som de S, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.